Viva, muito boa noite. Estamos de volta para mais um Girassol Debate nesta segunda-feira, 14 de outubro de 2024. E na edição de hoje vamos fazer uma antevisão àquilo que poderá vir a ser amanhã o discurso sobre o Estado da Nação, que será apresentado pelo Presidente da República, João Lourenço, aos angolanos. É um evento que marca também a abertura do ano parlamentar 2024-2025. De resto, o Presidente João Lourenço vai, uma vez mais, ao Parlamento para, no dia 15, como é habitual, de acordo com a legislação angolana, apresentar um discurso sobre o Estado da Nação, de acordo com o artigo 118 da Constituição da República de Angola. Este evento marca, como já aqui fizemos menção, a abertura do ano parlamentar 2024-2025, correspondente ao terceiro ano da quinta legislatura. Espera-se que o Presidente apresente novas políticas públicas que tenham no centro das prioridades a melhoria da vida dos angolanos e demonstre o empenho do Executivo na construção de um país melhor. O discurso deve abranger os resultados alcançados nos domínios social, econômico e financeiro, com foco na diversificação da economia e também na criação de riqueza nacional. Para nos ajudar a compreender este assunto e fazer esta antevisão conosco, recebemos hoje Mário Pires, que é consultor em desenvolvimento. Mário Pires, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Recebemos também Paulo Inglês, que é sociólogo. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Recebemos igualmente Sérgio Calundungo, que é economista. Muito boa noite, Sérgio Calundungo, bem-vindo. Ok, muito boa noite. Daqui a pouco vamos também receber aqui em estúdio a empresária Filomena Oliveira, que vai também participar deste painel de conversa, que, como já o dissemos, vamos hoje fazer uma antevisão ao discurso sobre o Estado da Nação, a lançar as perspectivas e aquilo que os nossos convidados pensam que poderá vir a ser a intervenção do chefe de Estado angolano. Vamos igualmente também olhar para os desafios que se impõem aos deputados da Assembleia Nacional para mais um ano parlamentar. Vamos começar exatamente por si, Paulo Inglês, no domínio social. O que é que análise é que faz hoje do país, fazendo a antevisão do que poderá vir a ser a intervenção do Presidente João Lourenço amanhã? Mais uma vez, muito boa noite. A antevisão do discurso do Presidente. Eu acho que o importante que o Presidente vai ter que frisar terá a ver, evidentemente, com a crise econômico-social que os angolanos vivem neste momento. E esta crise já tem 10 anos para aí, desde 2014. O país passou por diversos outros problemas, como a Covid-19, por exemplo. E, de facto, neste momento estamos numa situação de crise profunda em vários níveis. Claro que, a nível social, isto é muito mais gritante, porque as pessoas estão a passar fome, que é a expressão máxima de uma crise social. E esperamos que o Presidente vai falar sobre isso. Sobretudo, porque é que não estamos melhor do que devíamos estar. Esta é a grande expectativa. Porque é que em 2024 não estamos melhor do que devíamos estar em 2014, 17, 22. Quer dizer, estamos como que numa situação de maior degradação. Eu acho que o Presidente vai ter que falar, espero, não é? Que vai falar, vai responder a esta questão. Esta é a minha expectativa. Mas terá de apresentar numa visão realista? Sim, mas isso é relativo, não é? Visão realista para quem? Para do seu ponto de vista da solução de problemas ou do seu ponto de vista de quem vive problemas, não é? Portanto, o Presidente o que vai ter que fazer, porque o discurso da nação não é uma prestação de contas no sentido de um relatório, é sobretudo explicar porque é que as coisas estão como estão, o que é que pensa fazer para modificar. Eu acho que este é que é o ponto, não é? Sim. Sérgio Calundungo, o Paulo falava agora que não é exatamente uma prestação de contas, mas é desta forma que se tem estado a olhar para o discurso sobre o Estado da Nação, aquela expectativa que se cria em volta de todo este evento. Bom, eu creio que normalmente, para aquilo que tem sido a prática habitual, o discurso
teoricamente encerra 3 blocos, né? Há um bloco que se chama o diagnóstico que o titular do Poder Executivo faz do Estado da Nação. Há um segundo bloco em que tenta fazer uma avaliação daquilo que tem sido feito para responder às eventuais carências detectadas nesse diagnóstico. E há um terceiro bloco que são as perspectivas, né? Eu queria dizer que, pelo menos do ponto de vista da estrutura dos discursos, têm sido estes, né? Agora, em termos do conteúdo, o que é que se diz no diagnóstico, o que é que se diz na avaliação, o que é que se diz nas perspectivas, temos que admitir que tem gerado uma certa controvérsia e há diferentes pessoas, e há muitas pessoas que dizem que muitas das vezes o que mais se lamenta é que o país real fica muito aquém do país sonhado, né? Ou seja, e este vai ser, imagino que nesse aspecto até eu às vezes acho que o pós-discurso é muito mais interessante porque são lançados uma série de dados e depois há todo um debate a nível da sociedade para confirmar ou eventualmente contestar os dados que vão ser lançados. Qual é o país real que estamos hoje, já fazendo uma ligação com o discurso que aguarda ouvir para amanhã? Bom, o país real eu tinha que analisá-lo em várias perspectivas, né? Mas eu colaboro com a perspectiva do Paulo Inglês no sentido, no capítulo social, estamos a viver uma situação com bastantes dificuldades. Eu a isto acrescentaria outra dimensão do discurso que é muito importante. Eu acho que não fazia nenhum sentido deixar de fora, que tem sido o impacto das alterações climáticas no sul de Angola. Temos muitos angolanos já a serem vítimas, sobretudo, de fenómenos como a seca, a estiagem. Provavelmente, em algum momento, teremos cheias e um país que não está preparado para isso, né? Do ponto de vista econômico, também o país enfrenta aqui grandes desafios, né? Há bocado estávamos a falar que muitos países já retornaram, depois daquela crise do Covid, a uma situação ou retomaram o seu caminho, ou estão a ter desempenhos econômicos, pelo menos semelhantes ou superiores ao pré-Covid, e nós ainda estamos aqui numa fase muito aquém daquilo que seria desejado. Então, é um país com muitos desafios. Muito bem. Como disse, recebemos também hoje em estúdio Filomena Oliveira, que é empresária. Boa noite, bem-vinda a mais um Girassol Debate. Muito boa noite, obrigada pelo privilégio do convite. Muito bem, vamos seguir ouvindo as opiniões daquilo que poderão vir a ser as palavras ou que poderá vir a ser o discurso sobre o Estado da Nação. Mário Pires, o que é que perspectiva para o dia de amanhã, a julgar pelos últimos discursos que foram apresentados pelo Presidente João Lourenço? É assim, eu olho isto um bocado de forma diferente. Quer dizer, eu espero que realmente tivéssemos aqui uma mudança de paradigma do discurso. O Sérgio referiu realmente uma estrutura que perde. Normalmente o discurso tem mais de 2 horas. Essa tal zona de descrição de projetos ocupa, digamos, 70% ou 80% do tempo, torna-se extremamente enfadonha. E realmente eu acho que isso é que tem que mudar. É preciso termos um diagnóstico muito objetivo, muito claro e muito sério de que realmente o país vive um momento particularmente complexo, porque não é um momento complexo do ponto de vista social, consequência realmente de todos os problemas da nossa economia não descolar. E, por outro lado, realmente, do lado do caminho a percorrer, também sermos claros, diminuirmos aquele sonho e sermos muito mais realistas no que é possível fazer. Por isso. E no meio, realmente, podemos olhar os projetos, mas temos que realmente realçar aqueles que fazem a diferença, ou que pelo menos sentimos que fariam a diferença. Não faz sentido descrevermos 200 ou 300 ou 400 linhas de projetos, porque realmente, ao mesmo tempo, estamos a tratar coisas de larga importância ao lado de coisas de importância sem significado. Por outro lado, há aqui um aspecto adicional, quer dizer, nós estamos a 3 anos do fim aqui estamos agora a falar do Presidente como, digamos, titular do Poder Executivo, a 3 anos do fim do seu mandato. Quer dizer, então, o tempo urge realmente fazer uma mudança
e já não será uma mudança em termos de resultado de acontecer no seu mandato, né? Porque realmente as alterações estruturais que nós temos que fazer no país vão muito além de 3 anos, mas pelo menos deixarmos claramente que há um conjunto de ações que vão ser lançadas definitivamente para corrigir e, ao mesmo tempo, para criar novas dinâmicas. Filomena Oliveira, vamos também conhecer a sua visão sobre aquilo que poderá vir a ser esta intervenção no discurso sobre o Estado da Nação. Se recuarmos aos anos anteriores, o que é que perspectiva ouvir? Que país é que temos hoje na sua visão? Bem, antes de mais, obrigada a todos, boa noite. Dizer que, tal como os colegas de painel, não esperamos efetivamente ser massacrados durante longos minutos com descrições de projetos. Pedimos encarecidamente ao pessoal do Haiti que ajude o nosso presidente a apresentar infográficos, que é muito mais rápido, muito mais fácil de se perceber por áreas, por setores, qual é a percentagem do desempenho dentro dos cronogramas que estavam previstos para esses projetos ou programas, e assim, de uma forma mais célere, mas também mais precisa e concisa, podermos olhar para o que é que fomos capazes de fazer e, a seguir, dentro desses mesmos cronogramas dos infográficos, vermos quais são as metas e os objetivos para cada um dos próximos anos. Hoje em dia, com as novas tecnologias, é muito mais fácil, temos essa competência e capacidade igualmente para podermos ser curtos, precisos, concisos, sem sermos maçadores, mas sermos de uma forma mais eloquente, muito mais elucidativos do ponto de situação. Os números falam normalmente com as pessoas. Se nós soubermos que um projeto está a 30% do seu final, nós vamos entender o que é 30%. Se num determinado setor, por exemplo, estamos a fazer um grande forcing hoje na produção nacional a nível do setor primário, qual é a percentagem dentro do cronograma para a transformação desse mesmo produto, sabendo que no produto agrícola temos estações, os produtos são sazonais, 3 meses, 6 meses, 1 ano, o que quer que seja. Quais são as previsões em percentagens da transformação desse produto? Quais são os instrumentos que estão à disposição dos senhores empresários e dos industriais para a sua transformação? Portanto, temos que olhar cada vez mais para uma integração daquilo que são as várias componentes dos projetos e dos programas, no sentido a podermos ter, então, resultados muito mais sustentáveis e, igualmente, mais eficazes do que aquilo que temos estado a fazer naquilo que concerne ao grande volume de investimento à produção. Se ela não estiver integrada com a transformação, comércio e serviços, claramente que temos uma dificuldade e não precisamos de falar muito alto. Sabemos que neste momento a caixa de tomate está muito barata porque não fomos capazes de integrar a produção com programas da industrialização, por muito simples que elas fossem, quanto mais não seja secar o tomate ao sol, como os outros fazem nos outros países, da mesma forma que secamos, sei lá, as folhas, os cogumelos, ou os tortulhos, ou igualmente peixe e carne. Muito bem. Paulo Inglês, no domínio social, olhar hoje para as famílias angolanas, olhar hoje para os centros urbanos, o que é importante falar para percebermos que país é que temos neste domínio social para perspectivar os 3 anos, por exemplo, que faltam da governação do Presidente e que são os próximos 10, 15 anos? Primeiro é que o domínio social não se separa nesta conjuntura dos outros domínios, não é? Domínio económico, domínio cultural, etc. E então, o que eu acho é que as famílias, neste momento, quer a nível urbano, quer rural ou periurbano, as famílias vivem um constrangimento tal porque estão com poucos meios ou recursos
de levarem o seu cotidiano, não é? Porque muitos membros da família, por exemplo, não têm um emprego formal, às vezes o informal também é muito difícil. Os preços sobem e que têm um impacto muito grande no modo como organizam as suas vidas. Depois a questão de saúde, por exemplo. Então, o que falta para os 3 anos, nos 3 anos que faltam para a legislatura, para o fim da legislatura, é que tinham que se pôr as bases, por exemplo, a nível de políticas macroeconómicas ou assim, ou então a nível de pensar projetos que possam ter impacto reais na vida das pessoas e as pessoas possam, de facto, reconstruir o seu cotidiano. Eu não vejo muito, eu não creio muito em soluções mágicas, mesmo quando a gente fala do social, não é? É todo um processo, é toda uma caminhada. Então, neste sentido, em minha opinião, o que a gente espera do presidente é que dê pistas, não é? Dê pistas, saídas, como é que a gente, como é que as pessoas podem eventualmente lidar com isso. Agora, há uma tendência de falarmos do social como se fosse uma espécie de um parente pobre do resto, não é? Por exemplo, há a parte cultural, a parte económica, então o social é uma espécie de consequência quando o resto não funciona. É porque o social, a vida é social, quer dizer, a interação das pessoas, que nós vivemos em sociedade, o social é a relação em sociedade. Isto não é possível quando a gente não tem recursos. E recursos são quê? São recursos económicos também, não é? E afetam os recursos culturais. Portanto, o que está em causa aqui, em minha opinião, não é o que é que não funciona e como é que isto impacta o social. O meu ponto, quer dizer, eu acho que está em causa é que o próprio social é que não funciona quando o resto também não funciona. Mas não funciona porque tem merecido pouca atenção das autoridades que governam? Não, porque o social não é, vamos lá ver, o social não é um problema, no sentido de que não há atenção para o social, então há problemas. Quando a gente fala do social, isso se refere tanto à educação, à saúde, ao emprego, quer dizer, o bem-estar, isto é que é o social. Então, não há o social em si, o social é o conjunto de tudo isso. Portanto, quando, por exemplo, a economia não funciona, claro que isso tem impacto na vida social, né? Porque tem impacto na saúde, tem impacto na educação, tem impacto na alimentação, não é? Quer dizer, na vida das pessoas. O social é isto. O social não é, em minha opinião, o social não é algo que está à margem do que é o resto da vida. Não, o social é o conjunto de tudo isso. Por isso é que, mesmo quando se fala as políticas com impacto social, não é? Quer dizer, políticas com impacto na vida das pessoas. E isto aqui são políticas. Ou então, quando dizem, por exemplo, às vezes pensa-se no social, a merenda escolar é social, aumentar o subsídio é social. Não, o social é o bem-estar dos angolanos. Isto aqui é o social é tudo. A nossa vida é a vida social. Mário, antes de começarmos o programa, dizia que a intervenção do Presidente da República amanhã, dentre vários propósitos, terá de apresentar aos angolanos esperança. O que é que queria dizer com esta questão da esperança? É que realmente nós precisamos de um balão de esperança, não é? Porque realmente, se nós olharmos, dizemos assim, e foi dito aqui, nós estamos a terminar uma década em que o país está estacionado, não é? É um bocado estranho quando nós olhamos e dizemos assim, todos os anos anunciamos que fizemos muitas coisas, mas o que é um facto é que o país está estacionado. A produção da riqueza deste país estacionou em 2014. Depois, pronto, tivemos o Covid, mas era um bocado aquilo que eu também dizia há pouco. Quer dizer, o Covid coube a toda a gente, né? Se nós olharmos para o nosso continente, provavelmente até fomos dos países que tivemos relativamente baixa afetação do Covid, pelo menos em termos de perda de vidas humanas. Mas o que é um facto, e esse é que é o problema, é que nós, se olharmos hoje, o continente,
digamos, a maioria dos países do continente já recuperaram, já voltaram para os números do pré-Covid. Alguns deles estão muito acima disso. E essa eu acho que o ponto de fundo na esperança seguinte é termos a percepção que vamos olhar para isso, que temos que começar a olhar e a entender porque é que nós vamos numa década de estacionamento e sabemos a causa primária. Nós perdemos 1 milhão de barris de petróleo, o preço do petróleo caiu, pronto, e nós andamos a falar em diversificação e ela não solta, né? Quer dizer, não solta. O resultado é que o nosso produto interno bruto estabilizou, mas olhamos e há outros países que realmente crescem, passam para a nossa frente, não têm petróleo, nunca tiveram petróleo. Quer dizer, quando nós éramos a 5ª economia africana, nós somos a 8ª. Mas a questão é, somos a 8ª, mas se nós tivéssemos, e isto é um ponto importante, se nós tivéssemos mantido a mesma riqueza de 2014, nós não éramos a 5ª, nós éramos a 7ª. Por isso, há 2 países, Marrocos e a Etiópia, que passaram mesmo definitivamente por nós. E a pergunta que fica sempre é perguntar o que é que eles fizeram que nós não fizemos. Porque a grande questão é essa. O problema do país, e o Paulo disse aqui bem, quer dizer, não vale a pena olharmos para o social se o económico não funciona. Porque, digamos, a base para o país crescer é o económico. O económico depois vai ser o balão. E tem aqui uma questão que nós ficamos numa discussão, e isso é um tema que depois iremos tocar na questão do orçamento, que é realmente a riqueza que hoje se produz e é baixa para as responsabilidades que nós temos. Por isso, nós hoje temos um compromisso de dívida muito alargado, o que quase, pegando nos salários, inutiliza muito esta discussão quando nós depois começamos a dizer pomos tanto na... Não, só se consegue pôr na educação aquilo, e só se consegue pôr na saúde aquilo. Poderia haver alguns setores que já deviam ter sido reformados. Há, na minha opinião, 2 setores que já deviam ter sido reformados. Um deles, a defesa e segurança, já devia ter tido uma grande reforma para se tornar realmente uma estrutura muito mais... menos pesada e mais contributiva às atividades da nação. E depois temos o setor empresarial público, que até é fruto do modelo de combate à corrupção, cresceu. Nós temos uma situação nós temos hoje um setor empresarial público maior que o de 2017. Quer dizer, quando o grande objetivo era diminuir o setor empresarial. Por isso, hoje temos uma situação o país não cresce e a despesa, digamos, ponhamos as despesas obrigatórias, parece que crescem todos os dias. Então, onde é que as coisas não acontecem? As coisas depois exatamente não acontecem naquilo que, digamos, temos o discurso que é o mais social, né? Que é a educação e a saúde, né? Que é o mais social, que depois, evidentemente, tem uma relação direta com a questão do bem-estar da população. Filomeno Oliveira e também Sérgio Calundunga, aqui duas questões. Primeiro, esta estagnação que se verifica que o país teve desde 2014 e a questão do emprego, quando olhamos aqui para a questão do social. Como é fundamental que amanhã, por exemplo, o Presidente possa apresentar aos angolanos estratégias, metas para resolver, por exemplo, a questão do desemprego, que hoje falamos em cerca de 32% por esta altura, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Começamos por ouvir, Sérgio. Bom, eu creio que também há uma tendência que eu acho que talvez seja menos avisada depois desses anos, de pensar que amanhã tudo o que o Presidente disser vai naturalmente acontecer. Eu não acredito nisso. A segunda questão, eu até advogo que muitos dos dados que são dados deviam constar das estratégias. Eu podia ter tido acesso às páginas web dos ministérios e saber que estratégias têm, porque não acredito que o Presidente vai, como um mago, tirar da cartola, né, uma série de frases-chave e depois, no dia seguinte, as coisas acontecem, né? Se eu quiser saber responder a isto, eu vejo que tem os planos nacionais de desenvolvimento, o que é que tem nas estratégias dos vários departamentos ministeriais. Se eles divulgassem, eu podia saber o que é que eles vão fazer em relação a isto. Portanto, eu acho que também devíamos desmistificar aqui esta ideia. Eu vi muita, mesmo a imprensa, entrevistando cidadãos, o que é que espera que se diga amanhã e tal. Não é que amanhã é o primeiro dia do resto das nossas vidas, não pode ser apresentado assim, né? Então, eu acho que esta é uma questão.
Eu também gostaria de enfatizar uma questão que foi aqui lançada, que eu estou plenamente de acordo que nós devíamos começar a ter as pessoas no centro. E quando as pessoas estão no centro, qualquer um de nós, independentemente do escalão social que tem neste país, ele precisa no mínimo de 5 coisas. E está a faltar isso nas estratégias do governo? E está a faltar isto em na grande maioria dos cidadãos, por isso temos um nível de pobreza. Primeiro são as questões humanas, saúde, educação. Mas isto não é o único que o ser humano precisa para se realizar. Precisa ter infraestruturas, acesso a serviços, precisa ter acesso a serviços financeiros ou a oportunidades de geração de renda, precisa de que haja uma harmonia entre tudo o que existe na sociedade e a própria natureza por causa das questões ambientais e, sobretudo, precisa também de que o país avance também em uma série de políticas, como, por exemplo, toda essa questão que se fala da descentralização, o processo autárquico, ou seja, é um pacote integrado, né, de elementos que depois permitem que o indivíduo se realize mais ou se realize menos. E eu concordo que, se calhar, é a altura de desafiarmos essa nossa visão. O econômico está de um lado, o social está do outro, depois o ambiental e o cultural. Não. Um ser humano, para se realizar, ele precisa no mínimo de 5 capitais. As questões naturais, as questões humanas e tal, que é saúde, educação, mas precisa ter infraestruturas e equipamentos que funcionam, precisa ter uma economia que funciona, o acesso a serviços e instituições do Estado. E quando falo de instituições, falo também de instituições políticas capazes de primar pelo primado da lei, assegurar o cumprimento da lei, garantir as condições de defesa e segurança, garantir uma boa justiça, o acesso. Ou seja, é um conjunto de ações que tem que estar harmonizadas. Né? Nós não podemos olhar para o ser humano e dizer que quer mais merenda escolar e tal, e depois descurar das infraestruturas ou dos equipamentos. Tem que estar a complementar-se. Eu creio que se olhar para os angolanos que têm, vamos dizer, os menos desfavorecidos, provavelmente têm este conjunto de bens numa situação têm maior facilidade de acesso comparando os menos desfavorecidos. No final, quando vês um angolano com níveis de carências que a nossa sociedade, de privações que a nossa sociedade considera que é o mínimo para ele viver dignamente, os que têm carências é exatamente isto. Se calhar tu podes montar um hospital de primeira linha ali, mas depois ele não tem as infraestruturas, não tem os equipamentos. Pode ter o hospital, as infraestruturas, os equipamentos, mas ele não tem o poder político para usufruir desse serviço na condição de cidadão. Ou seja, há uma série de elementos que têm que ser vistos numa visão mais holística e não mais separada, como habitualmente tendemos a fazer. Filomena Oliveira, nesta questão de ter o cidadão no centro e também da resolução do problema do desemprego, por exemplo. Como mãe, é um pouco difícil tentar perceber o que é que os senhores estão a dizer. Porque não há economia sem capital humano. Exatamente. Então, se o problema que temos são cerca de 9 milhões, dizem algumas das estatísticas, 9 milhões de crianças fora do ensino escolar. Temos cerca de mais 9 milhões de desempregados. Mas somos um país de crianças. A maioria da nossa população tem idades entre 17, 16 até 20 e poucos. Então, somos um país de crianças. Lá está o capital humano. Então, temos que nos perguntar qual é o esforço orçamental que estamos a fazer no sentido do capital humano, quer seja ele primário, secundário, mas depois também privado, mas sobretudo público, porque as políticas públicas depois carecem de capital humano para poder ser executadas. E nós sabemos que temos um grande problema nessa questão. Portanto, temos sim, e se não resolvermos essa questão do capital humano desde tenra idade, porque depois de nada serve irmos gastar não sei quantos mil milhões em programas do tipo do PAP ou o que quer que seja, a posteriori, quando as crianças já passaram o tempo e o espaço da escola. O que devemos sim é usar esses valores, se eles estão disponíveis, na escola, no tempo e no espaço da escola, para que as crianças, ao saírem da escola, tenham efetivamente um conjunto de competências que lhes permitam, desde a tenra idade, perceber o que é uma gestão de um projeto e, em vez de irem para a fila, para a função pública, elas próprias, desde a tenra idade, começarem a criar pequenos projetos. Isso é o que nos está a faltar.
Quanto à saúde, eu digo que nós temos algumas questões que temos que pensar melhor. Porque hospital, médico, medicamento é para a doença, não é para a saúde. A saúde se aprende também. Como melhor comer, como melhor viver, como fazer os seus exercícios para que tenha uma oxigenação regular dentro do seu organismo e que não coma alimentos que são prejudiciais. Portanto, lá está o link, mais uma vez, com a saúde e a educação. A saúde aprende-se na escola, igualmente. Depois temos um grande ênfase na doença. Por quê? Porque não estamos a dar a educação no tempo e no espaço certo. Portanto, para mim, o grande problema que nós temos no nosso país é mesmo esse. É a falta de capital humano adequado às nossas necessidades, com currícula a partir da classe primária, das classes primárias, que levem estes futuros cidadãos adultos a terem instrumentos de gestão da sua própria vida e de pequenos projetos logo de início. E vemos uma grande disparidade entre, por exemplo, uma escola na Coreia do Sul ou uma escola na Suécia ou uma escola no Japão, que são países muito mais desenvolvidos. Vemos o paradigma da grande diferença entre aquilo que é um ambiente escolar no nosso país. As nossas crianças são transformadas em pequenos papagaios que não se lhes é dada a oportunidade de desenvolverem a sua curiosidade, a lógica aritmética, e depois chegamos a situações em que adultos com 17 valores de uma universidade não são capazes de resolver um problema matemático simples. Portanto, precisamos de mais engenheiros, sim, para podermos desenvolver o grande potencial que Angola tem em recursos naturais, mas precisamos de começar na escola, logo de início. Esse é o capital humano que nos falta e por isso temos tantos projetos que não acabam, não há observação das questões básicas de uma gestão de projetos, não há integração. O nosso Orçamento Geral do Estado continua com uma grande concorrência de projetos, de instituições. Mas para aquilo que é o evento de amanhã, estas ideias que a Filomena Oliveira está a apresentar, como é que deverão, por exemplo, fazer parte deste discurso? Bem, não sei se alguém me vai ouvir e se de hoje para amanhã alguma coisa vai mudar, mas isto também tem a ver... Do discurso que depois ali passará à prática, não que deverá ser a prática. Bem, a prática depende de uma coisa que se chama uma grande proatividade entre os setores. Falamos muito do Plano de Desenvolvimento Nacional, mas perdoem-me aquilo que vou dizer. O nosso Plano de Desenvolvimento Nacional, o último 23-27, assenta exclusivamente em 18 pilares, que são, na realidade, os planos diretores municipais. Nós temos ainda 164 municípios e esse plano de desenvolvimento nacional só assenta em 18. Luanda, por exemplo, só contou com o de Viana porque os outros não existem. Sei que Cacoaco, se calhar, acabou agora, mas o plano já está aprovado. Portanto, esta grande desencontro que existe entre as necessidades básicas reais de cada município, e depois dizemos que a vida se faz no município, efetivamente, é lá onde as pessoas vivem, mas depois o plano de desenvolvimento nacional, se calhar, está consideravelmente acima daquilo que são as necessidades básicas da grande maioria dos pilares que deviam ter participado dessa formulação. Não estou a dizer que está mal, todos os planos são bons, mas é preciso, efetivamente, tal como fazemos no desenvolvimento de qualquer projeto, ir fazendo a avaliação do impacto antes, durante e depois para podermos indo reajustar. Não sei se é isto que estamos a fazer. Muito bem. Vamos avançar e já para fecharmos este bloco da questão social, fazendo aqui a ligação daquilo que o cidadão no centro das prioridades. Paulo Inglês, como é que se poderá resolver este problema da alta taxa de desemprego nos próximos anos? Que mecanismos ou que ideias podem ser apresentadas para resolver este problema? Não são empregados. Pode parecer... A $1 milhão, né? Exatamente. A economia tem que crescer. A economia crescendo, não é? Claro que se criam empregos, mas se me pergunta qual é o mecanismo que se tem que adaptar para aumentar o emprego, isso no fundo seria perguntar
como é que se põe a economia a crescer? Esta aqui é a pergunta. No nosso caso, como é que... Trabalhando muito. Não, um dos pontos é o seguinte. Há um pouco, nós estamos a dar as voltas por questões essenciais, que é para a economia crescer, quer dizer, para termos boas políticas económicas e, de facto, reais e poderem crescer, nós também precisamos de ter um sistema político robusto, de escrutínio, partilhado, não é? Há várias vozes, com ideias que concorrem, debatem, etc. Em parte, essa é a minha opinião, que algumas das deficiências do próprio funcionamento do sistema econômico está porque ideias interessantes não têm espaço para entrarem no debate e se fazerem melhores opções. Por exemplo, que ideias são essas? Não, por exemplo, vamos lá ver. Nós tivemos uma equipa económica, não é? Que além do Ministro da Economia e das Finanças, temos uma equipa económica que esteve durante algum tempo. Essa equipa foi tirada porque veio uma outra, não é? Então, como a SAB, que era do Banco Nacional de Angola. E partiu-se do princípio que ele tinha ideias melhores para fazer, de facto, a economia crescer. Quer dizer, não vimos resultados, eu pelo menos não vi resultados palpáveis. Possamos dizer que, de facto, eu estive especialmente atento sobre as suas propostas, mas aquilo que podemos dizer que ele já está para aí há 2 anos no canheiro, o que é que já se trouxe assim de bom e de novo e que, de facto, mudou um pouco aquilo que a gente tinha antes dele estar. Isso não está. Isso não está. Então, agora, se o problema não está aí, onde é que estaria o problema? Eu acho, a minha opinião é que tinha que haver uma maior abertura do debate político e de políticas económicas, não é? Eu acho que esse espaço não há. Mas como é que se pode fazer isso, Paulo Inglês, e também passo aqui já a palavra ao Mário Pires e Sérgio Calunum e também a Filomena, rapidamente, antes de fazermos o intervalo. Como é que se pode fazer isso quando o Mário, em instantes, falava, por exemplo, que nos últimos anos, ao invés de diminuir o peso que as empresas públicas acarretam para o Estado, aumentou-se? Isto é uma consequência, não é? Quer dizer, isto é uma consequência, entre aspas, de não devia-se passar essa responsabilidade ao privado? Não, a questão é que é porque quem cria riqueza são os privados, não é? Porque eles trabalham tendo condições e tal. Há setores que são do Estado, não é? E os Estados têm um papel de regular a atividade económica, etc., para pôr as balizas, mas depois os Estados têm que ter condições, os privados têm que ter condições de facto, porque eles é que criam novos produtos, novas estratégias, etc., mas têm que ter condições para isso. O que acontece? Nós ainda falamos da questão dos impostos, o papel da AGT para as empresas, etc., como é que está a amarrar, de certa maneira, está a fechar iniciativas muito interessantes empresariais, não é? Porque, por exemplo, o chefe da AGT tem o privilégio, não é? A prerrogativa de ir ao banco e dizer, olha, fecha a conta de fulano. Quer dizer, a gente depois quer criar emprego, quer ter maior desenvoltura a nível econômico. Então, se o indivíduo é fechado os meios para trabalhar, porque ele, quando fecha a conta do empresário, está a ter a capacidade de pagar salários. Tem pessoas, não é? Pagar salários, etc., e fica fechado tudo isso. Mas isto é porque por trás há um pensamento que isto é o melhor. Esse pensamento não foi debatido. Essa ideia não foi discutida politicamente. Quer dizer, como é que eu fecho um indivíduo que tem atividade económica? Saiu agora no banco, veio uma queixa muito de um tal Borges, etc., em que ele disse simplesmente fecharam-lhe as contas e ele está preso. Ele considera a AGT o maior inimigo dos empresários. Ele disse isso, não é? Quer dizer, um empresário dizendo isso devia levar, quer dizer, quem uma fiscaliza a AGT? Como?
quem fiscaliza a AGT? Exatamente. Não, vai um pouquinho mais longe, quer dizer, eu acho que realmente esta questão... Agora, neste pormenor que estamos a falar da AGT, é quase, e isso é preciso ter muito cuidado, nós temos esse problema, um problema muito generalizado, que é criarmos órgãos que se assumem como entidades de justiça. Exatamente. Por isso, nós se olharmos, que às vezes perguntamos-nos o que é que sobra para os tribunais. Porque a questão é muito simples, quer dizer, a AGT não pode agir como se fosse uma entidade de justiça. Porque em muitos dos casos, aliás, esse empresário, que acho que foi ontem ou antes de ontem, que apareceu em vários canais de televisão, dizia uma coisa muito simples. Vamos fazer o arrolamento do deve haver entre o setor privado e o Estado e vamos chegar à conclusão que parece que os saldos estão no setor privado. Porque as pessoas esquecem-se um bocado disso. Quer dizer, qual é a dívida pública às empresas? É monstruosa. Quer dizer, e por outro lado, a AGT vai querer cobrar impostos dessas empresas que são credoras do Estado. Sob a faturação dos produtos e serviços fornecidos ao Estado. Há aqui um problema só para nós. E esse é o problema. Não se esqueçam do que têm para falar ainda. Não façamos de instituições que não fazem parte do sistema judicial executores de justiça. Isso é grave. Muito bem. Dizia, nós vamos dar sequência a esta conversa sobre as perspectivas também económicas deste discurso que deverá ser apresentado amanhã. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte do seu Girassol Debate. Hoje estamos a fazer uma antevisão ao discurso sobre o Estado da Nação. Muito bem, já estamos de volta para a segunda parte do seu Girassol Debate. Aqui este debate não para. Antes do intervalo, Sérgio Calunungo, falávamos da questão da responsabilidade das instituições e falávamos, por exemplo, da questão dos impostos, da ação da AGT, que volta meio a substituir, mais ou menos de acordo com o que foi dito por um empresário que queixou-se do posicionamento desta instituição. Eu lhe pergunto, daqui para a frente, por exemplo, em termos de perspectiva, se olharmos para os desafios que temos neste domínio, no domínio empresarial, como é que estas instituições desta natureza devem se posicionar para até respondermos aos desafios que têm a ver com a diminuição da taxa alta de desemprego, a melhoria do ambiente de negócios no país? Como é que essas instituições devem se posicionar? Eu creio que a decisão de quanto dinheiro vamos arrecadar, quantos impostos vamos pagar e por aí fora, e como todo esse processo vai funcionar, são decisões políticas. E por serem decisões políticas, eu partilho a ideia que tentou passar o Paulo Inglês, que é a ideia de que as decisões políticas devem ser tomadas sempre buscando o máximo de consenso e o envolvimento de muitos atores que diretamente vão ser afetados. O que acontece em muitas destas decisões é que é um grupo muito pequeno que as toma e, infelizmente, nem sempre tem a perspectiva das implicações. Por exemplo, eu pessoalmente sou daqueles que acho que fechar empresas não devia ser papel de uma agência nacional tributária, como não devia ser da ANES e não devia ser. Eu fecho uma empresa, eu confisco, mas contas deviam ser por mandatos do tribunal. Portanto, se eu for discutir isto aqui, sim, podemos perder tempo, mas isso toca numa coisa que se chama o aprofundamento do processo democrático. Exatamente. E nós, como estamos habituados, não, isto é o celeiro da economia, este é o celeiro da política. Não, é que decisões como estas, que são decisões de profundo alcance político, devem ser discutidas com o máximo de participação dos cidadãos. Obviamente que depois haverá quem tem a decisão, mas isso tem que ser tomado assim. Um dos grandes problemas, eu acho, de muitas das nossas falhas, que depois tem repercussões na economia, em vários setores, é que é muito pouca gente a tomar decisões com alcance muito grande e, com todo o respeito que podemos ter por estas pessoas, provavelmente sem ter consultado, sem ter feito um bom envolvimento das várias partes interessadas, das várias partes afetadas e, portanto, são decisões tomadas com um viés muito grande e que depois acaba por afetar a decisão. O debate político. Essa é uma Exatamente. questão. O Sérgio levanta uma questão que para mim é primordial, que é: qual é o debate político que nós temos? Nós hoje, o debate político é nas televisões e na rádio. Exatamente. O debate político neste país não é feito no Parlamento.
O Parlamento hoje dedica-se a aprovar leis que 99,9% são levadas pelo Governo. Exatamente. Nós não temos uma agenda no Parlamento de debate político. Nós temos algumas das coisas que levantamos aqui, nós temos um problema de crescimento. Este é um tema que devia ser discutido no Parlamento e teria que ser abertamente. É preciso ouvir e entender, mas por que o nosso país durante 10 anos não cresceu e teve no Covid no meio? E por que há outros países que tiveram Covid e continuam a crescer? Nós temos países em África a crescer. Temos um Senegal que está a crescer 8,5% ao ano. Temos uma RDC, que às vezes nós... Já falaram de crescimento económico, não? Crescimento económico, okay. Exatamente. Isso. Temos uma RDC a crescer 6,5%. Quer dizer, eu, como dizia há pouco, nessa década... um conflito interno. Exatamente. Atroz. Nesta década, a Etiópia duplicou o seu produto interno bruto. A Etiópia não tem petróleo, não tem ouro, tem altos déficits de energia que talvez vão resolver agora com uma grande barragem que construir. Por isso... Olha, porque realmente, às vezes nós dizemos assim, nós temos... Não, é que nós até provavelmente, em grande parte dos temas, somos uns privilegiados. Nós temos energia, hoje até temos energia que nem usamos, né? Temos capacidade excedentária de energia. Nós não temos água, não é por falta de rios. Provavelmente temos países africanos que o problema da falta de água é falta de rio, é água mesmo. Não, nós temos... Por isso, a grande questão, e eu acho que isso, e quando falamos do Plano Nacional de Desenvolvimento e depois a própria Estratégia 2050, das coisas que eu acho é que, além de ter que haver um debate, provavelmente um debate maior com a sociedade civil, tinha que haver um debate político. São documentos que têm que ser interiorizados pela política. Eles têm um cariz político. E realmente, esse é um dos déficits que nós sentimos no país. Nós hoje temos um Parlamento que realmente depois faz periodicamente aquela intervenção quase que eu às vezes chamo um bocado folclórica, né? que todos os partidos vão fazer uma intervenção, que é mais ou menos o partido no poder a dizer que está tudo bem e os partidos da oposição a dizer que está tudo mal. Mas quando fazemos a conta disso, dá zero, né? A conta dá zero. E digo mais, se alargo este espaço, este espectro de debate a uma série de coisas, há ideias na sociedade, há muitas ideias que... E é deste confronto, dos espaços de concertação, que podiam surgir sugestões e contribuições. Porque na sociedade civil existem pessoas que trabalham. Há pessoas hoje, quando nós dizemos aí, há pessoas que entendem e que estão a trabalhar e que até publicam as razões pelas quais esses países estão a crescer e nós não estamos. Onde é que está a diferenciação? Exatamente. Não é o ponto de partida da sua economia. Em relação à economia, o ponto de fundo é que os países que estão a crescer fizeram uma abertura económica efetiva. A grande questão é essa. Abriram a sua economia. E partiram para quê? Partiram para resolver alguns dos problemas primários que a Filomena falava. Esses países, a maioria desses países, o déficit educacional em África não é um ex-libris nosso, é um problema praticamente que se espalhou. Provavelmente nós teremos um país em que isso atingiu um nível preocupante. Mas esses países o que fizeram foi abrir a sua economia e responder. Aí sim, eles concentraram o seu esforço para responder ao problema educacional. Disseram, o setor privado vai fazer economia e eu tenho que rapidamente responder com o meu sistema educacional. Por isso, esse é que é o problema. Nós continuamos a falar em que abrimos economia, mas não abrimos economia. Nós realmente fechamos economia. Todos os dias estamos a fechar a nossa economia ao mundo. Hoje nenhum país se desenvolve se não se abrir ao capital. O capital tem que vir. E já que fala em economia e abertura, vamos ouvir Filomena Oliveira, da qualidade de empresária. Como é que olha para este cenário todo e que perspectivas, enquanto empresária, tem para o país, tendo em conta estes desafios que acabam aqui de ser apontados, desta abertura que deve ser feita? Dentro da consultoria com potenciais investidores, eles normalmente fazem algumas perguntas básicas e uma delas é o sistema de justiça. E quando nós temos que, enquanto empresários, esperar que uma ação de esbulho demore 9 anos a pagar as custas para depois, eventualmente, o juiz se dignar
não sei quando, não é? Isso tem a ver com o espaço de um empresário que perdeu o espaço. Agora imaginem o que é que acontece à empresa. E países e a Alemanha, apesar de que estão em graves dificuldades económicas devido às más políticas energéticas que tiveram e que levaram, com certeza, aquilo que é a desindustrialização atual de toda a Europa, mas da Alemanha também. Talvez seja uma oportunidade para irmos cativar os alemães para transportarem as suas fábricas para Angola, aquelas que sejam menos poluentes, pelo menos. Mas dizia eu que fechar uma empresa não é como ligar e desligar o motor da tua viatura. Nem muito menos um avião, que é muito mais complicado. Fechar uma empresa significa que raramente essa empresa reabre. Por quê? Porque há uma cadeia de eventos que se seguem em dominó, que faz com que deixe de haver o cash flow necessário para se continuar a pagar salários sem ter rendimento, por exemplo. Isso aconteceu durante o Covid, as empresas foram obrigadas a pagar salários, mesmo as micro, pequenas e médias empresas, sem qualquer preocupação pelo governo do que é que poderia acontecer a essas empresas, está a ver? Então, ficava-se na situação, pagamos segurança social e IRT, ou pagamos salário, ou como é que fazemos? Porque eu tenho as portas fechadas, estou obrigada a estar fechada. Portanto, isto são questões graves que politicamente devem ser tratadas, porque o ambiente de negócios até pode parecer que está a melhorar sob o ponto de vista do funcionário público, mas não deve ser o funcionário público que deve qualificar a qualidade do serviço, mas sim o utente. E raras são as possibilidades que nós utentes temos de qualificar aquilo que é a qualidade, desculpe mesmo este pleonasmo, mas é para podermos enfatizar a questão, a qualidade do serviço prestado deve ser qualificada pelo utente, pelo cliente, e isso não acontece. E o mesmo para a formulação de leis e de regulamentos, as políticas. Quando essas políticas, cujo âmbito e requisito não são validados por todos os stakeholders ou partes interessadas, aquilo que acontece é sistematicamente uma política que não é consentânea com a realidade. E o que é que acontece a partir daí? Projetos e programas começam e não acabam, não vão acabar. Não há sustentabilidade. Por quê? Porque são regras básicas de gestão de projetos e, a propósito, dia 22 deste mês, no Centro de Convenções de Belas, irá acontecer a grande conferência anual da gestão de projetos pelo PMI. Por isso, vamos aprender todos, vamos fazer esse esforço. Já fez aqui a publicidade, depois deverá ser paga. Passa a publicidade, né? mas na realidade, esse é o grande problema que temos. Gestão de projetos obriga a que a sustentabilidade passe pela integração de todas as partes, mas sobretudo pela validação do âmbito e dos requisitos. Isso obriga-nos igualmente a fazer uma coisa que nós também não fazemos, que é o estudo da avaliação do impacto antes, durante, para poder fazermos os reajustes, porque ninguém é infalível, para depois podermos chegar ao final e voltarmos a fazer o estudo do impacto. Diga-me lá qual é o projeto do Estado que apresentou um estudo de viabilidade antes, durante e no final desse projeto. Vamos começar pela AGT. Uma das questões que eu acho muito interessante, e aqui tenho que dizer que as associações empresariais, os senhores empresários têm muito que responder sobre a qualidade das suas associações empresariais, porque se elas fossem efetivamente, devidamente regularizadas quanto àquilo que é a lei das associações privadas, teria uma força muito maior do que aquilo que tem. Então, somos levados em muitas balelas, porque sabem que as associações não estão devidamente estruturadas. Isto por quê? Porque não é possível a AGT, por exemplo, dizer que veio uma notificação, dão 5 dias corridos para você poder responder, que afinal você apresentou a sua contabilidade de 2020, 2021, 2022, mas 2019 não apresentou. Desculpem. Nós estamos a tratar com computadores, com sistemas eletrónicos.
Não é possível, em 2020, 2021 e 2022, ter sido emitida uma declaração de não devedor por um sistema eletrónico que agora de repente vem dizer, porque será que eles já desenvolveram inteligência artificial sozinhos, esses softwares que a AGT tem, para de repente vir dizer que 2019 você não entregou a sua documentação atempadamente e por isso você tem que pagar em 5 dias. Não é tão pouco, a notificação nem sequer te diz que na eventualidade de ter pago, por favor, apresente. Não, é de imediato, diz, no final de 5 dias, ou paga ou paga. Sim. Então, ou fecha. Ou fecha. Então, aqui há um conjunto, por isso é que eu há bocado perguntava, quem fiscaliza a AGT? E sim, um cobrador de imposto, que é o que a AGT diz ser quando se sente atacada, é que um cobrador de imposto deve ter os seus limites e a justiça deve ter o seu papel. E não podemos pôr um árbitro e jogador simultaneamente em áreas em que se fecham empresas. Quem está a fechar as empresas não tem o mínimo das ideias daquilo que está a fazer. Porque se tivesse o mínimo das ideias daquilo que está a fazer, ia entender que essa empresa raramente vai voltar a abrir. Exatamente. Então, este provoca-se o colapso, mas provoca-se uma outra questão muito mais importante e que nós não sequer pensamos, acho que os nossos jovens nem sequer pensam nisso, e não é só a questão da AGT, o INSS de momento também inventou que a partir de 2018 tem um sistema eletrónico e 30 anos lá para trás você é que tem que meter tudo no computador. Isso não existe. Mas o que é que acontece? Passa a mensagem aos potenciais investidores e depois todo o trabalho que está a ser feito da diplomacia económica para atrair investidores vai por água abaixo quando, de repente, os senhores empresários que estão a investir no nosso país se dão conta que a justiça não funciona, a AGT não tem fiscalizadores e por isso faz o que faz e que a sua empresa pode ser fechada a qualquer altura, sem ser por um tribunal. Aí está o problema. Sim, Paulo, está a pedir a palavra? Sim, só 2 pontos a questão da AGT, porque assim, na história dos países, as grandes revoluções vieram por causa dos cobradores dos impostos. Por exemplo, a Revolução Americana aconteceu por causa do imposto chá. Na Inglaterra, a Revolução chamada Gloriosa, quando os lords se revoltaram contra a monarquia, foi porque o monarca insistia, mesmo no momento da pobreza, que arrancassem o máximo de imposto aos pobres. Depois eles decidiram, então, revoltar-se. Depois, por outro lado, é assim, o grande passo da civilização, em termos de justiça, foi a questão do processo. Na Idade Média, a justiça era feita direta. Isto é, o rei achava que você fez o mal e condenava à morte ou a ser perdoava ou matava no Império Romano. O que o processo veio trazer? O processo veio trazer a possibilidade de você se defender. O processo é um salto, digamos assim, na civilização. A AGT corta isso, porque a AGT o que faz? Chega, é o que investiga, é o que julga, é o que sanciona. Quer dizer, ao mesmo tempo. A pessoa nem sequer tem tempo de se defender. Ainda por cima, a AGT tem um problema. Isso é uma coisa absolutamente... Quer dizer, vai ao banco, diz ao chefe do banco, olha, bloqueia as contas do da Paulo empresa Inglês. Y? Sim, por favor. E ele bloqueia. Assim, nem o juiz. Há juízes que perguntam, não é? Eu trabalho numa universidade, discussões sobre isso, os juízes perguntam, epá, mas não há alternativas, sei lá, ficar com um bem, etc. É logo bloquear as contas, porque é das coisas, porque você toca na alma do negócio. Okay. É que você não pode fazer nenhuma transação. Isso fez. Agora, lá está. A AGT, em minha opinião, é uma entidade política. E temos que falar abertamente. A AGT é uma entidade política. Não é só técnicos. Nós somos técnicos. Não. Vocês não são só técnicos. Vocês são políticos. Ok. Voltamos ao centro da nossa conversa. Estamos a olhar para a antevisão do discurso sobre o Estado da Nação. No domínio político, tanto interno como externo, como é que
deverá se posicionar o Presidente? Começando por si, Mário Pires, em termos políticos, como é que deverá se posicionar amanhã o Presidente João Lourenço com aquilo que são as ações que foram desenvolvidas ou que devem ser desenvolvidas para esta divulgação do cenário político, esta divulgação de Angola lá para fora, por exemplo? A questão é assim, eu acho que realmente no mandato, nestes 7 anos que o Presidente João Lourenço está à frente dos destinos do país, houve um grande trabalho no exterior, reconhecidamente. Quer dizer, o país é conhecido, o país é conhecido, foi feita muita divulgação, mas o problema está no resultado. E porquê? Por exemplo, na divulgação, nós vamos aos Estados Unidos, ao Japão, à Noruega, a Portugal ou até à Costa do Marfim e levamos o mesmo roteiro do país. Não pode. Não faz sentido. O roteiro do país tem que ser adaptado a cada uma das nossas contrapartes. Eu não posso ir fazer uma ação de procura de investidores na Costa do Marfim idêntica à que eu vou fazer nos Estados Unidos. Por isso, há aqui um problema de trabalho que não é o trabalho do Presidente, mas é o trabalho de equipas que o têm que fazer de forma dirigida e de forma orientada. E uma das partes do trabalho é demonstrar, que a Filomena levantou aqui bem, é demonstrar que o país é um país sério. E realmente hoje, por exemplo, quando está nós a faltar olhamos, isso? Quando nós olhamos para o Doing Business de Angola, nós não saímos da posição, agora tem outro nome, nós não saímos da posição onde estamos. Estamos lá em baixo, quantitativamente até podemos ter mais 0,2 valores, mas, digamos, o ranking mantém-nos no mesmo sítio. E quando vamos analisar o conteúdo do Doing Business, você chega à conclusão que a única ação em que o país sai, digamos, acima da linha d'água são as isenções fiscais e aduaneiras. Eu depois não sei se elas funcionam, mas são essas. Tudo o resto, como falamos de justiça, como falamos de combate à corrupção, efetivo, como todos os outros itens, falamos de capital humano, são 9 itens que são avaliados. Só saímos, todos os outros estão abaixo da linha d'água. E a pergunta é, e é esse um dos grandes problemas, vocês acham que uma multinacional vai para algum país porque paga menos impostos? Não, uma multinacional, o que dá garantia a uma multinacional ir para um país é o sistema judicial dele. Isso é fundamental. Ele não pode estar num país que muda leis à velocidade que nós mudamos. A mesma lei. Não pode. Porque isso dá... Não tem, exatamente, é uma insegurança muito grande. Então ele vai escolher outro país. Por isso, há questões aqui fundamentais que não chega todo esse esforço que foi feito de divulgação do país, não chega. Nós precisamos de, dentro de casa, de resolver alguns problemas definitivamente temos que resolver, e um deles é realmente um sistema judicial que funcione, mas ao mesmo tempo que não acabe com o espaço das AGTs, da ANIESA, de um conjunto de instituições que quase que têm poder judicial. E que, como disse aqui o Paulo, é verdade, hoje o que dá garantias às pessoas é eu ser acusado e eu poder me defender. Sérgio, falava, por exemplo, da questão, neste domínio mesmo da política, dos desafios que são apresentados, da questão do combate à corrupção. Nos primeiros anos de governação, ao que se diz, de acordo com muitos analistas, é que passou-se essa esperança de que sim, o trabalho estava a ser feito, mas de um tempo a essa parte diz-se que pouco ou nada mudou. Como é que deve se posicionar agora? Bom, eu sou daqueles angolanos que quando o presidente João Lourenço tomou o poder e lançou, e eu acho que foi muito importante para o país, a situação estava num estado de ter o chefe de Estado a reconhecer que havia corrupção, nepotismo e bajulação. Isso enquadro naquele tal discurso esperançador, ou seja, havia uma mensagem, reconhecemos que isto é um mal, reconhecemos o mal que isto causa e vamos tomar medidas, nem que os primeiros a cair sejam os do nosso próprio partido. De lá para cá, é claro que, na minha opinião, nós só falhamos porque tentamos combater a corrupção com
uma mão forte, um homem forte, e não construímos as instituições que deviam dar sustentabilidade a essa coisa. Se hoje olho para a performance das nossas instituições e olho para aquilo que foi, eu acho que a performance ficou um pouco aquém. Mas voltando para a questão da política, há 3 elementos que eu acho que da política interna que seria interessante ouvir o presidente pronunciar-se. Por exemplo, a questão do aprofundamento do processo democrático. Eu acho que nós somos uma democracia em construção. Há todo um debate, há uma expectativa à volta de mais descentralização, de podermos escolher quem vai governar as diferentes autarquias. Recentemente houve todo aquele escândalo do tráfico de combustível envolvendo altas figuras de Estado. Isso foi afirmação feita por pessoas também com importantes funções no Estado, provavelmente os cidadãos, ok, como é que isto está? Ou todo esse problema da segurança pública, né, que de tempos em tempos somos assaltados com essa sensação de que temos menos segurança por uma série de problemas. Isto na política interna. Mas também gostaria de pronunciamentos a nível da política externa, né? O mundo hoje está imerso num grande conflito. Não sei se é justo falar o mundo, mas, por exemplo, o conflito do Médio Oriente, qual é a posição de Angola? Aliás, somos solidários com qual das partes? Não temos uma posição de alinhamento, ou seja, acho que provavelmente seria interessante. O Mário disse muito bem, houve um esforço muito grande de levar a imagem de Angola ao exterior, né? Isso se calhar rendeu uma certa maior aproximação com um dos players importantes, que é os Estados Unidos da América, né? Mas seria interessante ver as potenciais vantagens, mas também uma reflexão à volta dos riscos desta aproximação, porque nós depois temos outros players que também são importantes. Temos uma dívida muito importante com a China. Sim. Qual vai ser a posição? Como é que a China vai olhar para isso? Ou pelo menos se todo este movimento dos BRICS é um cenário que nos é interessante ou não, né? Isto são coisas que eu gostaria muito, tenho expectativas de ver qual é a posição do chefe de Estado em relação a estes assuntos, quer da política interna, quer da política externa do nosso país. Filomeno Oliveira, o que é que gostava de ouvir neste domínio da política externa e interna também? Bem, quanto à questão da corrupção, o problema não é a corrupção, é a impunidade. E nós gostamos sempre de falar da corrupção, mas nunca falamos da impunidade. E é o facto de continuarmos a ter impunidade que a corrupção continua, porque ninguém tem medo nem vergonha. É tão simples quanto isso. Nós sabemos que todos nós que crescemos num sistema de educação bem mais disciplinado, nós sabemos e lembramos-nos com certeza que ninguém gostava de ser castigado, porque nos portamos mal. E ser corrupto é portar mal. Mas e onde é que estão os castigos? Esta é a questão muito simples. Gostamos de falar de Singapura, mas Singapura está como está porque foram tomadas medidas drásticas que, pronto, aqui diz que não, que a vida é o bem maior. Bem, então vamos ter que ir para uma outra solução, se calhar mais árabe, não sei, ladrão corta a mão, não é? Mas alguma coisa tem que acontecer, porque nós eu tenho o privilégio de visitar cadeias e são muito jovens as pessoas que lá estão, é raro encontrar um mais velho. São muito jovens e, no fundo, a expressão pilha-galinha, né? Aquele roubou um bocadinho aqui, ali, acolá, está na cadeia. Mas quem desviou, e houve muita recuperação de ativos, mas é interessante, houve recuperação de ativos, mas não houve recuperação de dividendos. Essas pessoas usufruíram dos valores ou dos ativos e tiveram dividendos. Mas quando houve a recuperação, não houve recuperação sobre os dividendos, é exclusivamente sobre aquilo que levou, tirou, usufruiu, o que quer que seja. Portanto, isto é um problema grande que nós temos na nossa sociedade. E se não o tratarmos pelo nome, que é impunidade, vamos continuar a falar de corrupção como quem fala do buraco da estrada. Portanto, é normal. Então, não pode ser mais normal. E é esta grande... E lá está a educação, lá está a escola primária desde o início, para voltarmos a moralizar. Não é andar por aí com megafones e por ali, por aqui. Não, tem que começar de pequenino.
porque você tem que ter medo e vergonha de ser ladrão. Porque não é normal de ser ladrão, não é? Então, e quem diz ladrão, portar-se mal, não ter um comportamento cívico normal. Devemos ter programas, e aqui apelo também à televisão, à Girassol, no sentido de começarmos a premiar a excelência a partir das escolas primárias, porque deixamos de o fazer. Tudo é kuduro e fafandó. Acabamos por andar aqui numa onda, sei lá, meia estranha, onde a família já não educa, a escola não ensina e depois tem que sobrar para a polícia, claro. Portanto, esta é uma questão básica que temos que todos olhar. Temos filhos, temos sobrinhos, temos netos. É uma obrigação de cidadão, de cidadania, de olharmos para a questão da impunidade, qualquer que seja o ato cometido, dentro da sua proporção, claramente, né? E aqui não esquecer os dividendos, o usufruto dos dividendos. Mas, sim, isso seria algo que, mais do que falar de corrupção, era de olharmos para o sistema da justiça e definirmos uma nova estratégia que funcionasse efetivamente, que não tivéssemos que esperar 9 anos por um processo e dizem que é normal. Não pode ser normal, porque nenhum investidor vai querer ficar 9 anos à espera de uma decisão de tribunal, claro. Mas essa é uma questão básica que nos afeta enquanto sociedade. E nós vemos o dinheiro, claro que não vai chegar nunca quando há tanto desvio. E aqui temos a questão dos combustíveis, mas sim, há várias formas, há várias estratégias de se tratar da questão dos combustíveis. Se efetivamente, e aqui falo como empresária, se há um nicho de mercado do outro lado que tem apetência, vamos abrir, vamos vender legalmente. Por que vamos alimentar todo este assunto? Não faz qualquer sentido. Vamos buscar divisas, vamos comprar mais, vamos criar um fluxo econômico aqui, vamos criar economia, não é? Agora, não podemos sistematicamente dizer que todas as nossas fronteiras têm um problema por causa do combustível e do contrabando. Lá está, nós não estamos a tratar. A questão em si tem uma grande oportunidade econômica que não está a ser devidamente tratada. Tem outros constrangimentos, até pode ter, mas é uma questão de se ver os prós e os contras. E a partir dali, se é bom capitalizarmos, pelos vistos, há uma grande apetência e há dinheiro do outro lado. Faça-se o trabalho e vamos ver como é que se acaba com isso, legalizando a venda. Negócio, não é? Fazendo negócio. Mas aí o problema é que não pode acontecer é colocar... Não, é que a questão é assim, aqui, às vezes não olhamos a prática. Houve um momento que nós tivemos quase o combustível, há uns anos atrás, já não me recordo, quase o combustível equalizado com o valor real. E deixou de haver contrabando. E o Congo não ficou sem combustível. Por isso, o problema é muito simples, quer dizer, nós temos o problema é do nosso lado. Claro. O problema é nós termos o combustível ao preço que temos. E não há nenhum modelo. O preço que temos favorece... Claro que é como em tudo. Vamos lá ver. Preços desequilibrados ao mercado favorecem o contrabando, favorecem a especulação. Quer dizer, nós no passado já tínhamos o famoso período dos cartões. Quem é que tinha essa possibilidade? Era quem tinha o cartão, que depois ia beneficiar, ia comprar com a tal grade de cerveja, comprava um voo internacional. O problema é há um problema na nossa economia de base, que é todo este modelo de subsidiação. Todo o modelo de subsidiação tem que ser revisitado e tem que ser invertido, tem que ser invertido para subsidiar quem precisa. Por isso, tem que ser invertido para dar o subsídio lá a quem precisa. E, por exemplo, empresarialmente, ele tem que ser por resultado, que é outro problema que nós temos. Por exemplo, nós temos muitas vezes assim, vamos pôr um subsídio ao combustível às pescas. E eles vão ali a uma bomba e compram o combustível. Não funciona. Cara, o subsídio é dado por um modelo muito simples. Tonelagem, porque isso traz o produto para o mercado formal. Exatamente. Você entrega X toneladas de peixe, você recebe X mil litros de combustível subsidiado. Sérgio, é desta forma que deve-se desenhar este problema? Eu creio que é exatamente isso. O que não se pode fazer é uma situação que, parafraseando um amigo, nem que as pessoas levantam complicações para depois vender facilidades. Exatamente. É o que está a acontecer, né? Cria-se
sistemas muito complicados que depois permite que esses facilitismos existam. E quando eu dizia o que é mais grave é que pessoas com importantes posições, que pelo menos foi a denúncia foi Agora, feita, eu não estejam a tenho tirar dúvida, partido eu estou disso. de Isto não acordo pode ser. com o aspecto. Se foi denunciado, deve ser levado até às sim, últimas. Isso é o lado da questão da justiça. Lá está a Agora, justiça que falávamos do sistema de o justiça. problema não fica resolvido porque vamos montar bomba. Não, é só negócio se for vender combustível no Congo. Vai-o vender ao preço de mercado do Congo. Por isso não resolve, não pode vender ao preço subsidiado de Angola. Por isso, Vamos a só também grande ouvir o questão é Paulo. só essa. Vamos só ouvir o Paulo nessa questão da política e a questão, por exemplo, falamos da corrupção. Rapidamente, Paulo, como é que pensa que deve agora se posicionar o Presidente? A Filomena Oliveira falava, por exemplo, da recuperação de ativos. É aqui uma oportunidade para apresentar ao país o que é que se ganhou com este programa todo, por exemplo? A diretora nacional de ativos foi substituída agora. substituída porque parece que aquilo não estava a funcionar bem, não é? Quer dizer, isso é como já dizíamos no princípio, não é? Há sempre uma decisão política em tudo, não é? Às vezes nós vemos a política como se fosse algo assim, partidário. Não, a política é a capacidade de tomar decisões para resolver problemas de uma comunidade. A política é isso. Então, de que modo é que, se aquilo não estava a funcionar, por que é que não se mudou antes, não é? Por que é que não se reviu, digamos assim? Às vezes, quando um problema não tem solução, a gente muda, não é, os termos. A gente não pode sempre, quer dizer, sempre bater na mesma tecla. Sim, isso não dá. Ponto 1. Ponto 2, eu tenho uma opinião diferente, porque eu acho que, é claro que não se pode acabar absolutamente com a corrupção. A corrupção controla-se administrativamente, não é? E sempre há países, eu vivi na Alemanha há muitos anos, aquele que foi o presidente do Bayern de Munique, não é? Foi preso porque meteu-se assim em algumas coisas, não é? Do género e noutros. Portanto, aquilo é sinal de que o sistema funciona. Portanto, quando a gente vê corrupção nos Estados Unidos... Não há impunidade. Exatamente. É a questão que não há impunidade. Portanto, o problema não é a corrupção, o problema é a impunidade, como dizia a Filomena, e muito bem. Segundo ponto, às vezes a corrupção é consequência, não é causa dos nossos problemas. Que condições é que nós temos que levar à corrupção, não é? E depois à impunidade? Porque a corrupção também é funcional, assim, para um certo sistema político, não é? No sentido de que a corrupção se produz como uma forma de reprodução do próprio sistema político. Então, às vezes, temos que repensar o sistema político que dá aso à existência da corrupção massiva e à impunidade. Esse é um debate muito mais profundo, não é? Não é só assim de lutar contra a corrupção. Não, por exemplo, quando João Lourenço chegou ao poder, de fato, como dizia o presidente João Lourenço quando chegou ao poder, como dizia o Sérgio, houve uma expectativa muito grande e fez um discurso interessante. Quer dizer, disse, temos um problema de corrupção no país. Como é que vamos lidar com isso? Só que a minha opinião é que deixou de fazer perguntas, não é? Quer dizer, encontrou uma resposta, mas não foi por dar, isso está a funcionar? Não, ele fez a pergunta, o que vamos fazer? Combater. Ok, estamos a combater, está a funcionar. Então, quando se deixou de fazer perguntas, o que se faz é se retirou o debate público sobre aquele assunto que é importante para todos. Portanto, o sistema político é que permite que outras coisas funcionem. E isso parece assim um discurso populista, mas não é, é muito mais profundo. Por quê? Porque é a qualidade do nosso sistema político é que vai nos dizer sobre a qualidade do funcionamento do nosso sistema econômico, cultural, social, empresarial. É porque por isso nós devemos melhorar a qualidade da nossa democracia, do nosso debate, e isso só traz vantagens. Agora, o que há? Aquilo que dizia há pouco tempo, estou de acordo, é que às vezes há ideias muito interessantes na sociedade civil, nos partidos, inclusive nos partidos que estão no poder. Essas ideias, é verdade, há pessoas muito bem informadas, com muita experiência, mas essas ideias não emergem, não põem a circular. Por quê? Porque a nossa cultura política não permite isso. E é pena, a gente perdemos todos. Perdemos todos. Agora, se libertar desse medo, ou desse truncamento em que estamos, quem sabe, não é? As coisas possam mudar, até nem é preciso grandes revoluções. Às vezes é só mesmo
Antigamente os medievais falavam de mutatio cordis, né? Quer dizer, a mudança de coração, às vezes, né? Às vezes é só, quer dizer, reencaixar um pouco a engrenagem e depois a coisa pode funcionar. Agora, e para dar este salto, não é? Quem vai pôr o guiso ao gato, não é? Quem que vai tocar aí naquele ponto? Só fazer esta mexida. É o que estamos à espera, não é? E, aliás, que também queremos ouvir do Presidente amanhã. Muito bem, senhores. Nós estamos a chegar ao fim deste programa, mas antes, minuto e meio para cada um dos senhores, para aquilo que deverá ser neste novo ano parlamentar, que vai também abrir amanhã com este discurso do Estado da Nação. Qual deverá ser a postura do Parlamento, dos seus deputados, no princípio desta conversa? Por exemplo, falávamos aqui que o nosso Parlamento tem-se limitado à aprovação de leis. É também uma das suas responsabilidades, mas tem outras. Mário, como é que deverá se posicionar daqui para frente o Parlamento angolano para que melhore a sua postura e a sua visão de acordo com aquilo que são os desafios do país? Seria interessante, realmente, que o Parlamento se assumisse como o palco do debate do país. Mesmo tendo um partido que é maioritário e tudo isso, seria uma oportunidade, realmente, logo de reforçarmos a democracia. Porque eu estou plenamente de acordo. Nós precisamos, realmente, que a democracia, porque essa é a conclusão que chegamos. Digamos assim, quais são os países que têm menos corrupção? Quais são os países onde o bem-estar é maior? São os países que têm os sistemas democráticos mais abertos. Os nórdicos, eles desenvolveram uma democracia plena e diária. Faz parte. O cidadão sente-se partícipe do sistema democrático. Então é preciso realmente, nós não podemos mudar para aquilo, né? Não há movimentos instantâneos, mas há caminhos. E a sensação que podemos ter é realmente, hoje nós temos, há uma pessoa, um amigo comum, que muitas vezes escreve no jornal isso, que é, nós temos uma democracia baseada em levar de 5 em 5 anos o cidadão a votar. Não pode ser isso. A democracia tem que ser baseada realmente em todos os dias nós participarmos, a cada um dos níveis, com aquilo que pensamos, com aquilo que podemos mudar, com aquilo que podemos fazer de novo. E provavelmente seria uma oportunidade do Presidente lançar isso, dizer assim, começar no Parlamento. Podia ser lançar o repto aos próprios parlamentares. Vamos ter um debate mais profundo no Parlamento sobre os problemas do país. E não um debate, aquele debate que dizíamos aqui, que não é bem o debate, é o discurso do partido no poder a dizer que está tudo bem e é o discurso dos partidos da oposição a dizer que está tudo mal. Isso, realmente, a soma disso não resulta em nada de novo. Sérgio Caldenugo. Bom, eu acho que há 3 funções básicas que o nosso Parlamento não deveria abdicar. A primeira é descortinar a ação do Executivo. Em nosso nome, eles deviam escortinar. Né? O Parlamento diz que não tem, que foi vetada esta prerrogativa. Se reparar, eu estou a evitar o termo fiscalizar para não cair nesse debate político que já virou, como alguém em seu momento disse, briga de infantários. Estou a dizer escortinar. Por exemplo, vou dar um exemplo e depois vou rápido para as outras 2 funções. Nós estamos a um forte investimento em saúde, hospitais de primeira linha. Se pode escrutinar se aquela é a direção daquilo dentro da política de saúde, quando nós sabemos que 80%... E o resultado? Nós passaram 5 anos. Isto pode ser feito por uma comissão parlamentar para não sei o quê. Então, escrutinar. O segundo, obviamente, ele tem funções de legislar, né? Gostaria que fosse um Parlamento com mais iniciativa legislativa do que tem sido atualmente. E a terceira, seguindo o que estava aqui a avançar o Mário Rui, eu acho que o Parlamento, com todas as limitações que tem, ele pode ser um grande promotor do debate e da participação cívica. Ou seja, os parlamentares, as várias comissões individuais, por grupos parlamentares, podem aumentar o seu nível de envolvimento e de engajamento com vários setores da sociedade, promovendo um debate à volta das grandes questões nacionais. Paulo, vamos ouvir também. O Parlamento, eu às vezes dedico-me a algumas atividades esquisitas. Uma delas é olhar o currículo dos deputados, não é? A sua experiência, a sua formação, aquilo que dizia a Filomena, o capital humano, não é? Como é que o indivíduo chega a deputado, não é? Como é que é escolhido? Como é que ele sai da rua ou de uma atividade qualquer e depois chega a deputado?
o que é que ele apresenta para ser indicado, para representar o povo. Mas isso tem a ver com a cultura dos partidos, não é? Porque às vezes há casos que é tradições familiares e tal, na nossa família tem que ir o fulano. Não é um indivíduo, por exemplo, que tem uma compreensão dos problemas da sociedade. Estes fatores então que é expert. apresentam têm enfraquecido o debate no Parlamento, é isso? Tem anulado, em alguns casos, não é? Tem anulado. Depois, o segundo, quer dizer, portanto, a qualidade do deputado também aumenta a qualidade do debate, não é? Depois, a questão do escrutínio. Mas aí está, o escrutínio tem a ver, a falta de escrutínio tem a ver com o nosso sistema político, que encerrou, não é? Fechou. E então, quer dizer, criamos um sistema tal em que aquele que decide sobre as coisas e executa não pode ser interrogado, porque o próprio sistema fechou isso. Então, ficamos numa situação, dizemos assim, não, isto é a lei. A lei diz isso, o Tribunal Constitucional disse isso, e ficamos emperrados. E depois aceitamos assim como uma fatalidade, mas é uma decisão política só. Por isso é que, se abrirmos o sistema político, podemos ter coisas muito mais interessantes. Em terceiro lugar, tem a ver com a própria arquitetura do Parlamento, não é? Quer dizer, como temos uma maioria assim considerável de um grupo, só há duas ideias. Há um voto a favor, o outro contra. Não há negociação. Algumas coisas sim há, é verdade, internamente. Mas não é assim aquele debate durante os tribunos, discutem ideias, depois dizem assim, esses argumentos são convincentes. Então eu vou mudar de ideias. Porquê? Porque você disse, eu estava numa outra, estava no extremo, mas isso convenceu-me. Convenceu-me. Pode ser a UNITA que apresenta, pode ser o MPLA que apresenta, ou o PRS, ou o FNLA. Mas, PH. O PH, né? PH. Quer dizer, apresentou aquela ideia de tal maneira que isso me convenceu. Quando há esta honestidade e há esta abertura, eu acho que o Parlamento pode funcionar, mas não. Aquilo olha, se esse debate vocês aceitarem essa ideia, vocês vão ganhar isso. O que acham? Não podemos estar contra, vamos nos abster. Pronto, então é um impacto assim, de demônios quase, né? Mas o Parlamento devia ser das casas mais importantes, porque para aquele que representa o povo, mas lá está, não é? Representa. Pergunta que fica no ar e poderá ter resposta, quem sabe, ao longo do ano parlamentar. Filomena Oliveira, fechamos consigo. Desafios que apontam os deputados neste novo ano parlamentar. Qual é o deputado que me representa? Qualquer cidadão pode fazer pergunta. Conhece, fala com ele. Não é a expectativa que temos. Noutros países é o que acontece. Nós não conhecemos, muitas das vezes nem conhecemos o nosso próprio administrador municipal. Então, o relacionamento, esta interação entre política e resultados da política fica difícil porque não há validação do âmbito dos requisitos de uma qualquer política, de um qualquer programa ou projeto. Eu gostaria que deixássemos de falar tanto em fome e pobreza e que nos concentrássemos na criação de rendimento efetivo para as famílias. Porque o que estamos a fazer é falar da febre do paludismo e não estamos a tratar o paludismo, não estamos a tratar a causa. E a causa é, efetivamente, a falta da capacidade de criação de rendimento para as famílias. E isto advém do facto, igualmente, da falta de capacitação em integridade na escola, a formação. O capital humano tem que vir da escola. Não é depois de crescer, é na escola. Tem que haver um movimento grande. Sim, a indústria pode ajudar, porque não programas da indústria com as escolas dentro da sua responsabilidade social, já que o currículo das escolas é pobre no que diz respeito à formação em engenharias, em fazer, em saber fazer. Por outro lado, a qualidade da despesa está intrinsecamente ligada à integração de programas e projetos. E não temos essa integração. A integração é uma das 10 disciplinas básicas de gestão de projetos e de portfólios. E sem essa integração vamos continuar a ter duplicação, concorrência institucional, muitas das vezes dentro dos próprios ministérios, entre várias instituições, departamentos e afins, porque não estamos a ser capazes de tirar as gorduras e de sermos, aliás, se fosse uma empresa, isso nós não permitiríamos nunca,
que um departamento concorresse com o outro, mas no Estado isto está a acontecer. Portanto, a integração tem que ser a chave básica da qualidade da despesa nos nossos projetos e nos nossos programas. Por outro lado, já Agostinho Neto dizia que a indústria era o fator decisivo, e sim, estamos a produzir muito, mas não estamos a dar o mesmo ênfase. A indústria não está integrada à produção e, por isso, estamos a perder muito potencial de emprego, porque não estamos a potenciar a indústria na mesma medida e proporção que estamos a fazer a produção. Para finalizar, qual é a proporção efetiva na qualidade da saúde vis-à-vis o investimento que estamos a fazer em hospitais de primeira linha e equipamentos de ponta e operações, não sei de quê, não sei. A saúde aprende-se na escola. Como é que equipamentos que sistematicamente tratam a doença têm o impacto que é esperado na saúde efetiva do cidadão? Portanto, são questões que nós temos que levantar, porque é muito dinheiro e temos pouco dinheiro, no final de contas. É muito, mas é pouco, mas temos que ser racionais no sentido de dirigir para a criação de rendimento das famílias, para acabar a fome e a pobreza, claramente. Muito bem. Capital humano e avaliação do capital humano da nossa função pública, para podermos dar um bom salário, porque senão vai continuar a haver corrupção. Não temos tempo para mais perguntas que poderemos responder em próximas oportunidades, houver respondidas aqui em próximas oportunidades. Senhores, muito obrigado, boa noite, bom regresso. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Falamos hoje, ou fizemos a antevisão do discurso sobre o Estado da Nação e aquilo que poderá vir a ser o novo ano parlamentar. Boa noite a você que nos acompanhou. Não perca amanhã toda a transmissão deste discurso do Estado da Nação e também as reações que se impõem. Fique bem.